Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós mais uma vez. Vamos entrar aqui no capítulo 2. Então, só para recordarmos um pouco o capítulo 1, o que o capítulo 1 nos traz aqui do livro de Atos? Então, nós vamos estar estudando aí capítulo por capítulo, vou estar passando para vocês. Então, nós vimos no capítulo 1 aí que Jesus deixou bem claro para os apóstolos que eles deveriam estar permanecendo em Jerusalém e ali eles seriam revestidos do poder. E Jesus apareceu para eles, né, e pediram para que eles permanecessem sim. Então, realmente, a pregação ela aconteceu chegando para todas as nações naquele tempo do mundo conhecido, né? Então, todos ouviram o Evangelho, tá? Um dos assuntos principais do livro é o que? É sobre a propagação do Evangelho. O Evangelho de Cristo tinha que chegar a todas as nações. Então ele escolheu 12 homens, 12 apóstolos e deixou eles predestinados para esse trabalho. Então eles ficaram ali esperando. Nós vimos também no capítulo 1 que foi escolhido aí um novo membro, um novo apóstolo para estar ficando no lugar de quem? De Judas. Né? Judas acabou se enforcando e acabaram escolhendo um para ficar no lugar de Judas. Tá? No capítulo 2, iniciando aí, abre comigo lá Atos capítulo 2, o versículo 1. Lá é quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos. Então Jesus cumpre a promessa que ele fez para os apóstolos lá atrás, quando ele estava conversando, antes dele ser crucificado, antes dele ser ressuscitado, ele prometeu aos apóstolos o que? Que iriam derramar o Espírito Santo. Então, aqui no capítulo 2, nós estamos vendo que, vamos ver que realmente Jesus cumpriu a promessa que ele fez para os apóstolos, tá? Que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Vamos só relembrar. Abre comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Vamos só relembrar ali, né? Jesus conversando com os apóstolos e ele faz essa promessa. João 14, o 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. Então, Jesus prometeu para eles que mandaria um outro consolador, então eles não ficariam sozinhos. Jesus está prometendo o quê? Que eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Esse guiará vocês em todos os trabalhos. Não temeis. Volta um pouquinho no versículo 12 de João 14, versículo 12. Tá, vamos ler aqui o que diz o versículo 12. Lá diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus está prometendo o quê? Que se eles crescem em Cristo, porque ele estará junto do Pai, estarão fazendo obras maiores, estarão realizando curas, milagres, estarão ensinando a palavra. Né? O versículo 26 aí, do mesmo capítulo de João, lá diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, o Espírito Santo estará com eles diariamente. Então fará com que eles lembrará de tudo que Jesus ensinou para eles. Né? Então o Espírito Santo ensinará e vos fará lembrar de tudo. No capítulo 15, do mesmo livro aí de João, no versículo 26, lá diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo estará dando testemunho de quem? De Cristo, que Cristo realmente fez os milagres e está do lado direito de Deus. E que ele veio fazer uma nova aliança com o povo. Vamos para o capítulo 16.
Tá? Esses capítulos do 14 aí, 15, 16, lembrando que Jesus ele está conversando pessoalmente com os apóstolos. E aqui é como se fosse uma reunião particular entre os 13. Tudo bem? Então lá diz assim, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo estará guiando os apóstolos em toda a verdade. Tá? Então, estará preparando os apóstolos para tudo isso aí. Agora vamos para o capítulo 2 de Atos, tá? O versículo 1 ao 4. Acompanha comigo a leitura. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui Jesus está cumprindo a promessa que ele fez para os apóstolos, que eles receberão o Espírito Santo, e aqui eles acabaram recebendo. Tá? Analisa comigo aí. Ao cumprir seu dia de Pentecostes. Então vamos lá. Se pegarmos aí o versículo 26 do capítulo 1 para o versículo 1 do capítulo 2, não é mais o mesmo dia, já se passaram aí alguns dias, tudo bem? E o versículo 2 fala assim: de repente veio do céu um som, quer dizer, um barulho forte, tá? Como de um vento impetuoso. A palavra como, ela está comparando, tá? Não está falando que foi um vento impetuoso, mas como, então é uma comparação. E encheu toda a casa que estava sentados. Né? Versículo 3: apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Vamos só analisar aqui uns pontos, tudo bem? E apareceram, tem vírgula, não podemos desconsiderar a vírgula no meio de uma frase, tudo bem? Distribuídas entre eles, vírgula. Eles estavam reunidos ali, então cada um deles receberam um dom de línguas, vírgula, como de fogo, vírgula. Então a comparação, como de fogo, tá bom? E pousou uma sobre cada um deles. Cada um recebeu o dom de falar em língua de acordo com as nações que estariam presentes ali. Olha o versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, tá? Isso quer dizer o quê? Que em Jerusalém haveria muitas nações ali presentes, de vários países, onde várias línguas estavam ali falando. Então, outras línguas, tá? Língua terrena, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então eles receberam aí o poder do Espírito Santo, né? As coisas aqui relatadas no capítulo 2 aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Então normalmente quando terminava uma festa e começava outra lá para Jerusalém, para o povo dos judeus, era a festa de uma semana, tá bom? E aconteceu onde? No dia de Pentecostes, versículo 1, deixa bem claro, ao cumprir seu dia de Pentecostes. Tá? E que foi o dia do sétimo sábado após a Páscoa. Se você abrir lá em Levítico capítulo 23, lá fala sobre a festa da Páscoa. Quando seria 7 dias após a festa da Páscoa, viria o dia de Pentecostes. Tudo bem? Depois você dá uma lida nessa passagem aí. Os apóstolos, eles começam a falar em línguas. Acompanha comigo do versículo 5 até o versículo 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz,
afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua, tá? Língua humana, língua do homem, língua de acordo com a nação. Cada um ouviu, cada apóstolo falando nas suas línguas. Então vamos lá. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses homens que aí estão falando? Vamos entrar um pouquinho na história dos galileus. Tá? Os galileus também faziam parte do povo da tribo de Israel, porém, eles não voltaram para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém. Isso você vai estar vendo lá nos livros Neemias, Esther e Esdras, tá bom? Então, como eles não voltaram, eles eram um povo excluído. E outra, né, os galileus também, eles não tinham boas leituras. Eram homens pescadores, e esses homens pescadores na época, elas eram meio assim, o povo pobre da população. Tá? Então era totalmente assim, não tinha todo o prestígio. Quem são eles? São galileus? Se são galileus, então não vem coisas boas dos galileus. Essa era a atenção, era o pensamento dos judeus. Tá bom? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, olha só, cada nação ouvia eles falando de acordo com a sua língua materna. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, as imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando dizia, estão embriagados. Veja bem, isso era possivelmente por volta das 3 horas da tarde. Tá? No costume judeus, esse horário, de maneira alguma eles paravam para se embriagar. Não era um horário específico para isso. Então, como eles entendiam, um falando na sua língua e outros não falando na sua língua, chegaram nessa conclusão que eles estariam embriagados. Mas não era esse o assunto. Se a gente for ver aí dos versículos 8 até o versículo 11, são várias nações que estão reunidas. Eu vou usar um exemplo bem prático, como se fizesse uma reunião aí mundial, tá? E viesse aqui no Brasil e estivesse presente aí povos do Japão, dos Estados Unidos, do Paraguai, da Argentina e outros países, cada um de acordo com a sua língua, e viesse fazer reunião aqui. Porém, nessa reunião teria que ter a possibilidade de ter alguns tradutores de acordo com a língua estrangeira de cada nação. Não sei se vocês já repararam, mas nos jornais, na própria televisão, em vez em quando aparece lá reuniões de vários países. Não sei se vocês já repararam que cada um deles fica com fone de ouvido. Então, quando alguém está lá na frente discursando, aquele fone de ouvido automaticamente traduz para a língua que aquela pessoa está ouvindo. Então ele acaba entendendo de acordo com a sua língua. Tá? Então, como se eu estivesse falando aqui, vários portugueses ou japoneses, enfim, eu falando na minha língua e eles entendendo na língua deles. Só que no caso dos apóstolos foram diferentes. Eles receberam o dom de línguas para falar de acordo com as nações que estavam presentes. Tá? Então, como se eu estivesse falando o japonês, a língua japonesa, para um japonês. Então foi dessa maneira. Tudo bem? Então os apóstolos começam a falar em línguas e alguns pensaram que eles estavam embriagados, realmente eles não estavam. Outros consideraram esses sinais e ficaram perplexos, maravilhados. Então olha esse mapa aí, olhando para esse mapa, então tá aí ó, Jerusalém,
Tá? Então você está vendo essas flechas aí? Então tinha um povo da Arábia, do Egito, da Líbia, da Creta, de Roma, da Ásia, Capadócia, Ponto, Médio. Então toda aquela região, todos aqueles países ao redor de Jerusalém, iam todos os anos a Jerusalém para ver o que Deus tinha para falar. E muitos desses eram povo israelitas, que pertenciam a israelitas. Eram israelitas que filhos e filhas casaram com outras nações também, falavam, aderiram outros costumes, outras línguas, porém, pelo costume judaico, iam até Jerusalém todos os anos para participar da Páscoa e participar das festas ali. Então, Deus usou esse momento propício para que todos pudessem ouvir a mensagem. Então, Deus fez tudo planejado. Tudo bem? Então, Pedro, os apóstolos falando para todas essas nações, e eles ouviram a mensagem dada naquele dia. Então, aqui no capítulo 2 é instituído a igreja, tá bom? Então, nós vamos dar um intervalo aí e logo em seguida voltaremos ao continuidade desse livro, capítulo 2, tá bom? Que Deus abençoe. Em seguida, nós retornaremos aí. Deus abençoe a todos.